Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A você que está nos acompanhando aí pelo canal da Câmara, o YouTube, /Câmara Criciúma. Boa noite também aos nossos painelistas. Nossa boa noite e o nosso agradecimento ao presidente desta casa, o nobre vereador Ardeu da Silveira, que nos possibilitou a realização deste evento e que muito tem nos apoiado. Também não poderíamos de agradecer imensamente a equipe técnica que tem empenhado aí todos os esforços para que essa live possa se realizar. Em especial ao Henrique Sabino, ao Luiz Carlos Bonifácio, ao Robson Cipriano, ao Lucas Martins, ao Ramon Pereira, Clara Fernandes, o Alex Garcia, o Fabrício Júnior, o Luan Guise e ao Pedro Ventura. Muito obrigado a essa equipe maravilhosa aí. Bom, anualmente, de 19 a 26 de junho, o mundo volta-se para o que pode ser considerado o problema de maior impacto econômico, de saúde e social do planeta. Se estamos impactados com as vidas ceifadas pela Covid-19, então imagine o número de vidas ceifadas pelas drogas. São cerca de 12 milhões anualmente. Centenas de milhões de pessoas dependentes sofrendo em decorrência de transtornos mentais devido ao uso de substâncias. Milhões de famílias sofrendo com a dependência de seu ente querido. Dezenas de milhões de pessoas incapacitadas para o trabalho. E para marcar esta Semana Nacional e Municipal sobre Drogas, estaremos realizando 2 importantes eventos. Primeiro, a Frente Parlamentar sobre Drogas e Saúde Mental da Câmara de Vereadores e o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, COMAD, iniciam, neste momento, a live com o tema Drogas e Pandemia, desmistificando a dependência. E segundo, amanhã, dia 24, às 19 horas, com o tema Políticas Públicas sobre Drogas, a Frente Parlamentar sobre Drogas e Saúde Mental da Câmara de Vereadores de Criciúma realizará uma audiência pública. O evento contará com a participação de várias autoridades representando órgãos federais, estaduais e municipais. Lembrando também que, promovido pelo nosso querido Almir Fernandes, um evento marcando esta Semana Municipal e Nacional sobre Drogas, entregou ontem donativos às comunidades terapêuticas e Desafio Jovens da região, lá na Cruz Vermelha. E já a sua parte, você que está nos assistindo, você poderá fazer participando desta live e da audiência pública amanhã, às 19 horas, acessando o youtube.com, /Câmara Criciúma. E para apresentar esta live, está comigo aqui no plenarinho da Câmara de Vereadores de Criciúma, o meu querido Francisco Mesari, ou melhor, Francis Mesari, desculpe aí, Francis, presidente do COMAD e policial civil, o Edilson Medeiros, representando a FECOTESC e é vice-presidente do COMAD, a psicóloga do CAPS 2AD, Miriam Darós Dulcione, o tenente-coronel Sandy Sartor, o professor Jânio Conte, da Secretaria Municipal de Educação, e um membro de AA. E para iniciar os trabalhos, passo a palavra, então, para o presidente do COMAD, o senhor Francis Mesari. Boa noite, Francis. Boa noite a todos os integrantes aqui da mesa. Boa noite. Primeiramente, para contextualizar, como presidente do COMAD, do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, eu gostaria de falar rapidamente sobre o Conselho, que está instituído aqui na nossa cidade há mais de 15 anos. Em particular, agradecer a gestão que me antecedeu ao COMAD, na pessoa do então presidente Marcos Brasil, né, que fizeram um esforço de cooperação a fim de integrar o COMAD à sociedade criciumense. Vale destacar, nesse sentido, né, o espírito de equipe que foi a tônica daquela gestão, levando um trabalho
a toda a sociedade, no intuito de fortalecer a prevenção e o uso de entorpecentes. A nossa gestão do COMAD iniciou-se no dia 2 de março de 2021, composto por 13 entidades, que vale citar: Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, a Vigilância Sanitária, Assistência Social, a Procuradoria do Município, a Abadeus, o Lions Club, a FECOTESC, que é a Federação das Comunidades Terapêuticas, o Bairro da Juventude, o GAPAC, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a GERED, que é a Gerência de Educação. Todos esses órgãos participam e têm voz ativa no COMAD, no intuito de discutir ações que possam fortalecer o enfrentamento com relação às drogas no nosso município. A nossa diretoria, então, ficou eu, Francis Mesari, representando a Polícia Civil como presidente, o vice, o Edilson Medeiros, representando as comunidades terapêuticas, e a Grazi, representando a Secretaria de Saúde como secretária. Algumas ações que já foram realizadas pelo COMAD durante esse ano. A gente promoveu reuniões ligadas ao combate de drogas na região, com o AA e com o NA, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, também com o objetivo de promover uma integração na busca por soluções. Foram realizadas várias vistorias em comunidades terapêuticas a pedido do Ministério Público, através de denúncias, seja de maus tratos ou situações insalubres que ocorrem naqueles locais. É muito importante o COMAD estar presente caminhando junto com as comunidades terapêuticas para o melhor atendimento ao dependente químico. Também vários convênios foram feitos, palestras, distribuições de folders, realização em escolas municipais, estaduais, enfim, toda uma gama de ações incentivando e fomentando ações de prevenção às drogas. Nesta semana, iniciamos a Semana Nacional de Combate e Enfrentamento às Drogas, que ela é comemorada em todo o Brasil na semana que antecede o dia 26 de junho. Dia 26 de junho é intitulado pela ONU como o Dia Internacional de Combate às Drogas. Todos os anos, o COMAD sempre realiza ações nessa semana, enaltecendo e pregando formas de minimizar o efeito das drogas. Apenas para contextualizar, essa Semana de Política sobre Drogas, ou de Combate às Drogas, foi instituída aqui no Brasil por meio do Decreto 28 de 1999, e tem como base promover campanhas e encontros voltados à participação da sociedade brasileira para a conscientização sobre as drogas. Muito bem, cá estamos. E, como de praxe, o COMAD sempre realiza uma ação. Neste ano, como o presidente Manuel falou, estamos realizando essa live. E o tema da live é drogas e pandemia. Por que foi escolhido esse tema? O que levou a gente a escolher esse tema, drogas e pandemia? Ele foi escolhido como forma de reflexão, para a gente poder entender e debater melhor o impacto da pandemia na vida das pessoas, com foco no uso de álcool e outras drogas. Há dados que nos mostram aumento de consumos, seja de maconha, de cocaína, de remédios, de álcool, durante a pandemia. Então temos que debater esse tema, não podemos fugir à realidade e tentar achar soluções que minimizam esse alto consumo. A meu ver, existem vários motivos que podem levar a esse aumento. Podemos citar a depressão, podemos citar o medo, podemos citar, a meu ver, a droga sendo utilizada como uma válvula de escape. As pessoas têm medo de perder o emprego por causa da pandemia, têm medo ou de ter a sua renda diminuída, ou propriamente medo de pegar o Covid-19. E isso tudo pode afetar a vida da pessoa e levar a ela a um consumo excessivo de álcool ou drogas. A pandemia do coronavírus
trouxe diversas mudanças sociais e comportamentais em toda a população mundial. Nós, na nossa realidade Brasil ou Criciúma, não ficamos de fora dessas mudanças, o que tem acarretado uma certa transformação na nossa sociedade. Nesses meses de isolamento social, observou-se um expressivo aumento no número de internações hospitalares decorrentes de drogas. Há dados que indicam um aumento de mais de 50% no número de internações no sistema SUS, se comparados os anos de 2019 e 2020. Isso nos preocupa muito. É reflexo de um exagerado uso de drogas ou álcool durante a pandemia. E por aí vai. Outros motivos também podem ser acrescentados nessa lista. O meu objetivo aqui não é se estender muito, mas sim colocar à mesa essas situações para que possamos discutir. Não podemos ficar empurrando a sujeira para baixo do tapete. É possível sim minimizar os efeitos sociais e sanitários das drogas, do aumento de uso de drogas durante a pandemia. O primeiro passo é a gente encarar o problema. Depois, temos que enfrentá-lo com ações. Isso que esperamos da Frente Parlamentar sobre Drogas e Saúde Mental, da Câmara de Vereadores, e é o que a sociedade espera do COMAD. Então, presidente, eu abro a discussão para que os outros presentes na mesa também coloquem o seu ponto de vista, para ao final a gente tentar chegar numa conclusão ou numa discussão sobre o que podemos fazer para tentar minimizar o alto consumo de drogas e álcool na nossa região, em específico na cidade de Criciúma. Muito obrigado, presidente Francis. Lembrando que esta semana também é a Semana Municipal de Prevenção às Drogas e da redução de danos. Então, a Lei 6.640 instituiu essa semana, de 19 a 26, como uma Semana Municipal sobre drogas e redução de danos. Bom, vamos agora para o próximo painelista. Boa noite. Tenente Coronel Sandy Sartor. Boa noite a todos da mesa. Boa noite. Boa noite, vereador Manuel, representante da Casa do Legislativo Municipal e um incansável na busca de políticas públicas sobre drogas, saúde mental, o que é de fundamental importância, principalmente, né, percebendo esse adoecimento da nossa população, seja na saúde mental, seja no consumo de entorpecentes. E um cumprimento também aqui ao nosso presidente do COMAD, o Francis, policial civil, representante da Segurança Pública também. E parabéns pelo trabalho frente ao COMAD, de conseguir juntar essas instituições para a busca de um trabalho de trazer um pouco mais de normalidade para a nossa população. Em nome da Polícia Militar, a gente agradece a oportunidade, né, de fazer como instituição, como parte viva da comunidade no combate às drogas, na criação de políticas públicas sobre drogas. E nós temos um programa fantástico, né, não fugindo um pouco do tema drogas pandemia, mas apenas que é de conhecimento de todos, o nosso PROERD, Programa de Resistência, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, em que somos persistentes para que consigamos atingir 100% das quintas séries. Né, nós temos o PROERD Kids, que pega as crianças ali na faixa etária até o primeiro ano, temos o PROERD no primeiro ano, do nono ano, e o PROERD Pais. Muitas vezes não temos condições, recursos humanos para conseguir atingir todas essas faixas etárias, então o foco principal são nas quintas séries, onde a gente consegue atingir já há mais de 15 anos, há quase 20 anos, 100% das quintas séries do ensino municipal, estadual e particular. Então isso é uma briga que a gente faz, que muitos municípios, muitos lugares não dão tanta importância, mas a gente vislumbra que investir na base, né, trabalhar com prevenção, a gente não precisa, talvez, lá na frente, trabalhar tanto com repressão. Então, o PROERD é esse nosso programa que já formou mais de 50 mil crianças aqui no município de Criciúma, então mais de 50 mil adultos hoje já passaram pelo programa, inclusive recentemente na Câmara de Vereadores o próprio
vereador, o Nicola Martins, foi aluno do ProERD, então a gente vê que está colhendo bons frutos. E o que a gente vem percebendo, inclusive pelo estudo da OMS, é realmente o aumento do consumo de drogas, né? Eu trouxe, inclusive, uma estatística ali a respeito do comparativo de 2020, 2021, do início do ano, onde não existia pandemia, no início da pandemia, e o reflexo é absurdo no número de apreensões de drogas. Se o número de apreensões de droga aumenta, por certo que o consumo também aumentou nesse período de pandemia. Então a gente julga sendo a praga do século, junto com o câncer, a droga, para nós é o mal do século, e tudo aquilo que permeia o consumo, o tráfico, aquele ambiente pernicioso que passa pelas drogas. Inclusive, alguns países no período de pandemia, por conta dessa percepção do aumento do consumo de drogas, lícitas e ilícitas, fechou alguns estabelecimentos, alguns países fecharam, proibindo o consumo de álcool, por conta desse aumento, dessa predisposição das pessoas a buscarem essa muleta, digamos assim, na droga como opção para se manter vivo na sociedade, digamos assim. E isso, mas por que isso? Isso, estava dando uma lida sobre o assunto, chama-se o coping, né, que vem uma expressão americana. E o que é esse coping? A resiliência das pessoas, a percepção quanto aos problemas, a possibilidade do enfrentamento, a busca diante de um estresse, de uma decepção, de uma infelicidade, enfim, é a força que as pessoas têm de resistir à situação adversa. Então, muitas vezes as pessoas são predispostas a serem um pouco mais suscetíveis, né, diante de N fatores, e acabam buscando a droga. E a pandemia veio para aflorar isso, né? As pessoas mais em casa, confinadas, pessoas que tinham uma vida um pouco mais dinâmica e por N fatores acabaram tendo prejuízos emocionais e buscam na droga, na substância entorpecente, essa vontade para conseguir se manter, digamos, com aquela sensação de sedação constante, né? Ou seja, vou esperar a pandemia, que seria 1 mês, 2 meses, não, então vou tentar me manter sedado por um longo tempo até que essa pandemia passe. Então busca nas drogas, e muitas vezes as pessoas não conseguem, tem um pouco mais de dificuldade de sair, né? A pessoa que usa uma vez e consegue parar, ou a pessoa que usa uma vez e dali para frente se afunda, não consegue nunca mais voltar, pela sensação de sedação, pela sensação de acompanhar o tempo passar e não perceber, e ter aquele sentimento de prazer ainda que momentâneo, sem perceber o malefício que causa. E isso é uma responsabilidade de todos, né? Até porque segurança pública é uma obrigação do Estado, mas é um direito e dever de todos. Então todo mundo aqui, como está nessa mesa, e diversas instituições que não estão aqui presentes, engajadas nessa preocupação, por conta dessa predisposição que pessoas aparentemente normais, que não tinham problema algum com droga, seja ela lícita ou ilícita, e por conta da pandemia, que trouxe N consequências, acabou iniciando o uso do consumo de uma substância entorpecente, o uso continuado de álcool. Então, muitas vezes as pessoas acham que estão numa situação de normalidade, e por conta da pandemia, essa reflexão interna, né, que muitas vezes as pessoas acabam tendo que fazer por conta do isolamento social e os prejuízos que porventura possam trazer, cada pessoa reage de forma diversa, e a droga muitas vezes, né, o entorpecente, o próprio analgésico, a gente viu o aumento de mais de 17% no consumo de maconha, quase 10% no consumo de cocaína, 13% no consumo de álcool. Então isso é o aumento comparativo à pré-pandemia, ou seja, realmente teve esse aumento. E muito também por conta dos analgésicos, né? Talvez não tenha tanto o aumento dos estimulantes, mas dos sedativos, aquilo que deixa a pessoa um pouco mais numa situação mais off, digamos assim, mais down, acaba por ter esse aumento. Então a pandemia trouxe realmente esse prejuízo, né? E vamos saber como que vai ficar daqui para frente, pós-pandemia, qual que vai ser o reflexo dessas drogas, se as pessoas vão conseguir voltar à sua normalidade, ou se vai ter um aumento, se vai ter a estagnação desses índices. Então é uma preocupação bastante grande, né, o presidente e demais membros da mesa. E parabenizo pela iniciativa da discussão,
E passo a palavra aqui ao nosso professor Jânio para as suas considerações a respeito do assunto. Fique à vontade, Jânio. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Cumprimentando o Manuel, o vereador, o Francis, presidente do Comad, eu como representante da Secretaria de Educação do município de Criciúma, coordeno o PROMUD, coordenava, esse ano eu estou passando o bastão de volta para a Lume Liora, ela vai assumir a partir de agora, e o município de Criciúma, ele também percebe e vê a necessidade. E nós temos o PROMUD, que é o nosso programa municipal, então, de combate às drogas, e esse PROMUD, esse programa, ele tem a mão do vereador Manuel Rosseng. Lá em 2015, ele apresentou o projeto, então, secretária Rose Reynolds, e foi aprovado. Depois também trabalhou na captação de recursos junto ao Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho, e a gente começou, então, a fazer esse programa, a montar. Diferente do PROERD, que já tem 20 anos, o PROMUD só tem 6, então a gente está aperfeiçoando. A gente cometeu alguns equívocos no meio do caminho, mas eu acho que a gente está crescendo. E uma forma de crescer que a gente achou na Secretaria foi transformar um projeto de governo para um projeto do governo. Nós vamos, se Deus quiser, no segundo semestre desse ano, vereador Manuel, encaminhar a Casa Legislativa do município a lei para que o PROMUD se torne um programa do governo municipal. Que, independente de qualquer governante que nós tenhamos, o PROMUD esteja funcionando dentro da Secretaria de Educação. Parabéns. Então, lá em 2015, quando foi criado o projeto, a gente, na época, foram criadas algumas cartilhas, algumas técnicas, e que a gente foi durante 16, 17, 18, 19, fazendo nas escolas. Fomos, como disse anteriormente, nos aperfeiçoando, vendo os nossos erros, e a gente está, esse ano, o ano passado, nós teríamos todo um projeto de reformulação, mas fomos pegos também pela pandemia, e nós tivemos que focar na educação das crianças. Nós mudamos toda a nossa forma de educação. Saímos do presencial para o remoto, para o material entregue em casa, fomos entregar a cesta básica, porque até a alimentação da escola, a Secretaria teve que entregar nas casas, entregar nas escolas. Então, foi um ano totalmente atípico, que a gente parou um pouquinho a reformulação do PROMUD, porque a gente teve que focar na educação, e esse ano, então, a gente está refazendo todo o programa, estamos remodelando as cartilhas que foram criadas em 2015, 2016, estamos nos reorganizando também na forma de capacitar os professores, porque o PROMUD ele capacita os professores fazem o trabalho nas escolas. Então, nós temos cartilhas primeiro, segundo e terceiro ano, que é a mesma cartilha, quarto e quinto ano, e depois do sexto ao nono, cada turma com a sua cartilha diferenciada. Então, o professor recebe um treinamento, tudo isso. Então, a gente está organizando isso, refazendo o material, para que a gente possa, a partir daí, da lei apresentada à Câmara, tornando o PROMUD um programa de governo, nós possamos, a partir daí, de 2022, termos o PROMUD efetivamente dentro das escolas. E é uma preocupação nossa, a Secretaria de Educação nunca deixou de pensar sobre isso e trabalhar sobre isso, na transversalidade das disciplinas que a gente tem na escola. Mesmo a gente não efetuando o PROMUD esse ano, os professores estão trabalhando a questão, certo? E a gente se preocupa. Como o tenente-coronel trouxe algumas informações, uma coisa que me chama muita atenção, que a gente estava verificando na Secretaria, é que tem um estudo canadense dizendo que o consumo de álcool, maconha e cigarro eletrônico aumentou na pandemia em 10%. Mas o que mais me deixou preocupado nesse estudo é que 42% dos entrevistados falaram que consomem isso em casa acompanhado dos pais. Então isso deixou a gente muito preocupado, porque ele está aprendendo a fazer isso em casa. Antigamente o problema da droga era um problema de rua, onde a família tinha, digamos, uma base talvez mais forte.
Hoje não, hoje 42% responderam que bebem, consomem a maconha e o cigarro eletrônico na presença do pai. Então isso é preocupante. E o Hospital Sírio-Libanês, através do seu núcleo de álcool e drogas, também fez uma pesquisa dizendo que o consumo excessivo ou o consumo desses produtos trazem um déficit muito grande no rendimento escolar e na depressão. Isso para a gente é preocupante, porque cada vez mais a gente quer que nós tenhamos alunos com mais conhecimentos, com melhores índices, e esse consumo excessivo acaba trazendo para dentro da escola toda uma dificuldade, um baixo rendimento escolar, que a gente percebe. Esse ano mesmo, a gente percebe muita diferença. Certo? Por quê? Porque a pandemia também afetou todo mundo e acabou afetando isso. Então, a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura Municipal de Criciúma, está empenhada em transformar em lei, está empenhada em continuar e melhorar o que foi iniciado em 2015. É isso. Parabéns. Muito bom, muito boa notícia. Ótimo. Então, senhor Edilson, Vamos lá, então. vamos nessa. Boa noite a todos. Cumprimentando aqui o nosso nobre vereador Manuel Rosseng, né? Como já falaram, incansável nessa luta. Já conhecemos de outras, né, campanhas. É o nosso presidente Francis, né? Por estar hoje nos proporcionando no Comad essa gestão. Sou membro da FECOTESC, tenho uma comunidade terapêutica no Treviso, onde a gente acolhe mais de 40 pessoas lá, né? De 18 a 60 anos. Nessa pandemia, desde o início dela, as comunidades ficaram um pouco restritas em receber os acolhimentos por uma necessidade de saúde. Quer dizer, você tem que proteger quem está lá dentro, proteger seus colaboradores, né? Muitos colaboradores tiveram que se afastar e você reduziu o número de colaboradores. E para poder acolher hoje, desde março do ano passado, início da pandemia, tivemos que submeter os que estavam em acolhimento e os novos acolhidos em teste do Covid. Isso atrapalhou muito porque ninguém estava preparado para a pandemia e acabou a gente tendo que reduzir um pouco o acolhimento por causa disso. Só entrava quem trazia o teste negativo. E o teste tem que ser feito no dia, e no dia a pessoa tem que estar lá. Se ela fosse para outro dia, ela ia fazer um novo teste. E os municípios não estavam preparados para esse acontecimento. Isso atrapalhou muito. Então, na verdade, as comunidades terapêuticas reduziram um pouco o seu acolhimento por esse motivo. Segurou quem estava lá dentro, não houve visita desde de julho do ano passado até dezembro, não tinha visita, até a gente começar a organizar uma visita de um parente de um acolhido por semana. Então, ainda era feita, no meu caso lá, nós fazemos, se não estiver chovendo, era lá no portão. Ainda a distância de segurança que tinha que ter. Então, isso atrapalhou muito. Mas o que mais me chama a atenção, aqui o pessoal da mesa, é a questão realmente do aumento do consumo de álcool. Eu acho que a maconha, o crack e a cocaína teve um aumento normal, que a gente pode dizer que seja normal, porque não aumentou muito. Os nossos acolhimentos, que eram pessoais mais de rua, vamos dizer assim, continuam mesmo. Os mesmos, estão lá até hoje, não saíram, né? Até porque teve toda essa questão da pandemia, também tem medo de estar sendo expostos, é isso. Mas o que mais me chamou a atenção para a FECOTESC, foi a questão do álcool. Pessoas que não bebiam, vão beber, e junto com a medicação. Então isso chama a atenção da gente nesse sentido, e é preocupante. Ou nós, como sociedade organizada, se organizamos para poder combater isso, porque no meu modo de ver, pode ser que esteja errado, a pandemia veio para ficar. O Covid veio para ficar, né? Vai ser aí para nós, lá na frente, a partir de um ano, uma gripezinha que vai ter que estar tratando, vacinando todo ano. Então ele vai estar no nosso meio. Essa é a preocupação, né? E se a gente não se organizar, como disse o Jânio, hoje, não é só lá na Europa, não. Aqui, na nossa cidade, a droga saiu da rua para dentro de casa. Eu não preciso mais usar usar cocaína ou crack ou o álcool em si fora de casa. Porque hoje a família pensa o quê? É melhor eu ter ele dentro de casa usando, que eu posso, né,
tentar achar que tá segurando em casa e deixar ele usar lá no cantinho dele, no quarto dele. Então, se hoje for fazer uma pesquisa em Criciúma, tem mais adolescente trancado em quarto usando do que fora. Sem contar das festas clandestinas que tem aí, que o álcool rola e brilha, né? E as festas hoje a gente sabe onde são feitas. É nos arrozal, é nos galpões de sítios. Então, se nós não tomarmos esse cuidado, essa preocupação, com certeza, supostamente no final da pandemia, nós vamos ter muito mais adolescentes viciados e muito mais pais de família destruídos. Até porque a preocupação de muitos usuários de álcool hoje que vai para a comunidade terapêutica vem no sentido de ter perdido o emprego, às vezes não ter o que comer em casa, porque os municípios, infelizmente, não estavam preparados para essa situação. Então, se o Comad, FECOTESP, Polícia Militar, Polícia Civil, a Secretaria de Educação e Saúde, até o AA, não se preocupar, não é tomar um problema, não ter uma discussão mais ampla e tentar, junto, achar uma solução, com certeza vão se abrir mais comunidade terapêutica, vai ser necessário abrir hospitais psiquiátricos e vai ter uma situação complicada. É o pós-pandemia que nos preocupa. Bom, acho que essa discussão é importante, só tenho a agradecer, porque a gente vive com o problema, né? Acho que a comunidade terapêutica, elas têm um papel importante na sociedade, às vezes ela é discriminada ou é criminalizada por umas ter cunhos religiosos, mas se a gente não se atenar a isso, com certeza a gente vai estar aí tendo aí uma população mais doente. Vamos ficar refém do Covid do resto da vida. Muito bem, obrigado, Edilson. Gostaria que a Miriam, representando o CAPS 2AD de Criciúma, pudesse fazer também a sua fala. Boa noite a todos, boa noite à mesa e boa noite a todos os que estão nos assistindo, né? Parabenizar também, né, pela iniciativa desse encontro e aos organizadores. Quero justificar também a ausência, né, da Graziela, que é coordenadora do CAPS e que era para estar aqui, mas está com problemas de saúde na família. Então, falar um pouquinho da saúde, né, nessa questão do uso de drogas, né? O CAPS-AD é um serviço público, né, de atendimento municipal de saúde, né, atendimento a essas pessoas que têm problemas relacionados, né, decorrentes do uso, do abuso ou da dependência de álcool e outras drogas. Conta com uma equipe especializada, né, multiprofissional, com vários grupos, oferecendo, né, vários atendimentos que são variados, né, grupos, atendimentos individuais, oficinas, visitas e atendimentos domiciliares, né? Vou falar um pouquinho para a gente entender também os números, né, que estão relacionados a isso. Busca ativa, acompanhamento com medicação, né, alimentação, que são média de 3 vezes por dia, organizado planos de acordo com a necessidade da pessoa, né, em dias diferentes ou, né, integral, transporte, né, e cartão de vale transporte, tudo isso a gente oferece também para essas pessoas. O CAPS tem, né, a prerrogativa principal a redução de danos, que é uma política de cuidado que prioriza sempre a autonomia, né, e a cidadania do usuário, respeitando, né, resgatando durante o processo, né, para que ele consiga fazer as suas escolhas. Bom, em relação aos números, a gente entendendo, né, que funcionamos em grupos e aí a gente percebe também essa dificuldade devido à pandemia, ao isolamento, né, que não poderia também estar realizando os grupos, transporte também não aconteceu, então houve essa diminuição, né, na frequência do pessoal, né, então isso acabou provavelmente acarretando, né, um aumento aqui nos números. Em relação ao acolhimento, não percebemos mudança nos números. Né? Em 2019, a gente teve 444 acolhimentos novos, incluindo pessoas que voltaram ao serviço, né, de reacolhimentos. Em 2020, tiveram 377 e agora, em 2021, 182. Então, a gente percebe um aumento, né, significativo nos novos casos. Com relação ao uso, se considerar as múltiplas, porque
A gente precisa considerar que o uso de álcool, geralmente, ele está associado às outras drogas, né? A pessoa usa o crack, usa a cocaína, mas também usa o álcool. Então, geralmente a gente considera que é múltiplas drogas, né? Mas que tem um ênfase maior em álcool. Então, em 2019, teve 3.427 pessoas nessa situação. 2020, 2.402 e em 2021, 84. Se for olhar só no uso do álcool, sim, houve um aumento, né? Como o Edilson já colocou. De 1.612 em 2019, tivemos 2.348 para 2020. Em 2021, 84. No uso de apenas cocaína e crack, né, porque é associado, o sistema associa os dois juntos, 1.026 em 2019 e para 2.072 em 2020. E 2021, 138. O uso de maconha, em 2019, 107, e em 2020, 153, um pequeno número, né, de aumento. E 2021, 7 usuários. Consideramos também outras substâncias, incluindo as medicações. E a gente também percebe um aumento, inclusive, dos usuários que já frequentam, um aumento no abuso, né, dessas medicações. Em 2019 tiveram 95, incluindo outras substâncias, mas também a medicação. Em 2020, 112. 2021, 9 usuários, né, com uso dessas substâncias. Então, a gente percebe esse aumento, sim, mas a gente também atribui essa questão de os usuários não estarem frequentando, a gente não estar conseguindo dar, né, o apoio necessário, né, a frequência em grupos como era. Antes a gente tinha grupos com 40 pessoas, né, em alguns períodos, 30, 40 pessoas. Hoje, a gente retomando os grupos, a gente pode colocar 9 pessoas em cada grupo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe um aumento no atendimentos individuais, que é o que a gente conseguia fazer. Só que numa demanda de 350, né, que é a média de usuários mês, então fica complicado para dar esse suporte individual para todos. O que aconteceu de aumento também foram as visitas domiciliares, que a gente faz atendimentos individuais, né? Então, isso também a gente tentou dar esse suporte dessa forma, mas a gente atribui sim esse pequeno aumento, pequeno, né, considerável, mas devido a toda essa situação de isolamento, de não conseguir dar esse suporte também. E aí todas as consequências também que o Francis já colocou, existem umas consequências emocionais ali que vão refletir nessas questões. A gente percebe assim, há uma preocupação e a importância de a gente falar sobre isso, né, inclusive de saúde mental como um todo, né, que isso vai continuar acontecendo, porque além de toda a ansiedade devido à pandemia, existem as consequências, tipo, das perdas dos entes queridos, né, que isso ocorreu muito esse ano também. Então, ao longo, né, do tempo, a gente vai precisar conversar sobre isso e pensar em estratégias cada vez mais, porque isso vai continuar, né, tentando acontecer. Acho que é isso. Ótimo, Miriam, obrigado. Eu gostaria também de ouvir um membro de Alcoólicos Anônimos sobre o tema da nossa live de hoje, né? Boa noite a todos. Boa noite em especial ao nosso presidente do Comad, Francis, Boa noite. Manuel, José, cumprimentando ele, cumprimento do resto dos membros que participam da mesa. Primeiramente, gostaríamos de agradecer, né, o convite feito à Irmandade de Alcoólicos Anônimos, né, porque vivemos o programa e vivemos também o problema, né? E temos por conhecimento do aumento de casos que nos chega, né, através das nossas redes de ajuda, que depois, se me derem a oportunidade, eu gostaria de colocar aqui, né, para as pessoas que precisam, porque notamos um aumento substancial no número de pessoas que recorrem a essas redes de ajuda que nós disponibilizamos, e também, no caso, como sou integrante e participante de um grupo de Alcoólicos Anônimos, né, a gente percebe o volume de novos membros que têm chegado à nossa Irmandade, né? Às vezes não ficam, infelizmente, né, vêm
conhecer o programa, mas a gente sabe que a dependência, ela se instala muito forte nas pessoas, né? Por isso que a gente costuma dizer que a doença do alcoolismo e da dependência de outras drogas, né? Gostaria de deixar frisado aqui que o álcool também é droga, né? A gente tem o álcool como a pior droga, porque é aquela droga social, né, que entra em qualquer casa, praticamente, na maioria das casas, né? E se tem como um uso social, né? Que é socialmente aceito, né? Mas temos por conhecimento que normalmente o álcool é a porta de entrada para as outras drogas, e foi o meu caso, né? Daí eu não estou falando de exemplos, né? Eu não estou falando de pesquisa, estou falando do meu exemplo, né? E dizer que a gente notou, sim, né, um número muito grande de pessoas procurando, porque a gente trata o alcoolismo como doença e como uma doença progressiva, né? Que ela vai aumentando conforme o passar do tempo, ela vai aumentando o uso substancial das drogas, né, e diminuindo o espaçamento entre um uso e outro. E uma informação assim que não é nada agradável, mas para os participantes da mesa e os ouvintes terem uma noção, nos últimos 20 dias, chegou em nosso grupo familiares com 4 casos de tentativa de suicídio. E, infelizmente, um bem-sucedido, né? Ou poderíamos dizer mal-sucedido, né? Porque a pessoa conseguiu, né, cometer o suicídio. E 3 desses procuraram o grupo pedindo ajuda, né, em função do seu estado em que se encontravam no alcoolismo. E como um dependente que estou em recuperação, né, eu tenho um conhecimento que a depressão se faz presente, sim, na dependência do álcool e das outras drogas. Porque chega num estágio em que a pessoa vê, né, que está realmente afetado pela dependência, mas não consegue mais. A nossa irmã aqui que trabalha no CAPS, né, o Edilson, sabe muito bem, polícia militar, que depois de você se envolver na dependência é muito difícil, né, um recomeço de vida, né? Então, o Alcoólicos Anônimos, ele está presente em 196 países, né? No Brasil são 4.800 grupos de ajuda mútua, né, onde eu faço parte de um aqui. E para vocês terem uma noção, nós temos agora, a partir de setembro, nós conseguimos reabrir o grupo ao qual eu frequento, né, presenciais, que a gente estava só fazendo através das redes sociais, porque o padre, aonde nós estamos instalados, na Igreja Santa Bárbara ali, ele reconhece o alcoolismo e a dependência de outras drogas como um problema de saúde pública, como verdadeiramente é, né? Então ele falou, se eu não posso me abster de receber o Alcoólicos Anônimos e o Narcóticos Anônimos aqui, porque eu sei, eu tenho presenciado, o padre me relatou isso, que o aumento de consumo de álcool tem sido exorbitante, né, agora durante a pandemia. E a gente percebe realmente que houve um aumento muito grande, e tanto pelo número de pessoas que nos procuram, né, para pedir ajuda. E, na verdade, quem normalmente procura essa ajuda são os familiares, né? Porque a pessoa que está lá no uso, ela não está muito preocupada. O professor relatou aqui, policial, o tenente-coronel também, sobre essa situação das pessoas estarem aceitando, né, Edilson, o uso em casa, e realmente a família chega num ponto que ele se acha confortável de deixar o filho fazer o uso da droga dentro de casa, que pelo menos está sobre o olhar dele, né? Porque na rua ele não sabe o que está acontecendo, né? Então é muito complicado. Só que com isso também se cria uma situação, uma condição muito problemática, né? Que é você aceitar que o filho fique dentro de casa, trancado num quarto, fazendo uso de álcool e drogas. E como eu sou um dependente, né, que estou em recuperação há alguns anos, a gente sabe exatamente aonde que vai parar, né? A depressão, como eu falei aqui, né, normalmente a tirar a própria vida, porque chega num momento que a pessoa não se vê mais em condições de dar a volta por cima, e ela enxerga que a única maneira, a única saída que tem para ela é tirar sua própria vida, uma coisa que é muito triste, né? Então, agradecer, depois se eu tiver uma oportunidade, Manuel,
de passar esses dados aqui das redes de ajuda que a gente tem, telefone, eu ficaria muito grato. E mais uma vez agradecer a todos vocês pela oportunidade que nos dão de trazer essa mensagem de Alcoólicos Anônimos a um evento tão importante como esse. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado. Eu gostaria agora de deixar então a palavra livre para que a gente pudesse interagir um com o outro aqui e um pegar o gancho do outro. E vamos lá, vamos tornar essa discussão um pouco mais dinâmica. Tá bom? Fique à vontade. Então, o Tenente Coronel parece que tinha ali uma arte que gostaria de mostrar. Eu tinha encaminhado só das apreensões de 2019 e 2020 para mostrar o índice. Gostaria que fosse exibida e comentar sobre ela? Tenha uma... Já está aparecendo. Certo. Ah, então... Assim, é mais ilustrativo ali, né? De 2020 para 2021, comparando de janeiro a maio, o aumento das apreensões por conta da Polícia Militar de todos os tipos de drogas, né? Maconha, cocaína, crack, êxtase, pé de maconha, demonstrando que com isso também aumentou o consumo, conforme o que foi apresentado ali do aumento de 17% da maconha, de 13% do álcool. Então, realmente a pandemia colaborou com o consumo. Um tema interessante que ali uma senhora Graciela levantou é a preocupação do pós-pandemia e também da reinserção, né, desses dependentes ou desses usuários recuperados, né? Então, uma preocupação também que tem que ter dessa reinserção, seja no mercado de trabalho ou como na sociedade, porque a gente sabe que existe muito preconceito, né? Então, é difícil as pessoas quererem conviver e quererem daqui a pouco dar um emprego ou incluírem no seu ciclo social, no seu ciclo de amizade, mas também tem que entender, a população tem que entender que isso faz parte da recuperação da pessoa, né? Porque a partir do momento que ela tenta uma vez e não consegue, então eu vou voltar para o meu mundinho de drogas, que é um pouco mais confortável, eu não tenho essa certa rejeição, digamos assim. Então é um tema a ser evoluído também como política pública, essa própria reinserção social, né, do dependente químico, do próprio usuário. Sim. Aqui eu quero só falar aqui de uma pessoa que está nos acompanhando. A Michele diz que o uso de álcool e outras drogas, né, outras substâncias ilícitas, precisa do entendimento de que precisaremos rever os conceitos sobre a acessibilidade aos serviços. Alguém gostaria de comentar sobre esse comentário? Eu gostaria. Sim. Fazer uma ponderação. É importante esse comentário dela, mas é bom a gente também observar que aqui na mesa a gente conseguiu reunir uma gama de representação, que nós vamos desde a prevenção, no caso do PROMUD e do PROERD, passamos pela repressão, no caso das forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, e temos representantes também de tratamento, as comunidades terapêuticas e o CAPS, e o AA e o NA. Então, é importante que se diga que esse tema, que é o combate às drogas, há muito tempo deixou de ser problema da segurança ou só da saúde. É uma questão multidisciplinar. Todos têm que ajudar a colaborar nessa questão das drogas. Uma coisa que me chamou muita atenção, que foi comentada aqui na mesa, a questão da predisposição das pessoas. Foi comentado lá na Europa e tal. E esse movimento aconteceu aqui. A gente às vezes não percebeu, mas eu pensando agora, eu consigo visualizar. No começo da pandemia, muita gente correu aos mercados para comprar comida, para estocar comida. E teve pessoas que correram aos mercados para comprar bebida alcoólica. Agora eu não vou poder sair de casa, eu vou estar isolado, eu vou levar a minha cervejinha a mais. E não foi só bebida alcoólica estocada. Ou outras drogas. E isso realmente é preocupante, porque se essa pessoa já tem uma predisposição, que é um dos fatores de risco maiores para a dependência química, ela vai se tornar um dependente. Ela vai utilizar, eu estou em casa, em vez de eu beber uma cerveja, eu vou beber uma caixa. Vou beber 5, vou beber meia dúzia. E aí aquela predisposição vai se tornando independência química.
Né? O próprio uso de outras drogas também foi comentado, aconteceu na nossa cidade, de pessoas comprarem maconha, em vez de comprar lá um pouquinho, compra lá um meio quilo e guarda em casa, só que daí usa tudo, e aí se torna um dependente. Muitas vezes com a anuência da família, como bem colocou o nosso representante do AI das comunidades terapêuticas. A família permitindo aquela situação, é melhor que faça aqui dentro de casa do que na rua. Mas não sabe que aquele problema vai aumentar. Não vai ficar só dentro do quarto ou dentro de casa. Vai estourar em algum lugar. E aí é muito importante a gente ter esses projetos de prevenção, de repressão e de tratamento. O colega da FECOTESC colocou muito bem. Antigamente as comunidades terapêuticas eram taxadas, tinha até um preconceito contra as comunidades terapêuticas. Porque lá é um lugar que só... Hoje a gente vê a importância de termos as comunidades terapêuticas bem estruturadas no nosso município. Temos que trabalhar para estruturar cada vez mais as comunidades terapêuticas, ou os grupos de apoio, como a AINA. É muito importante a gente estruturar esses eixos, o CAPES, para que, se não conseguimos prevenir, não conseguimos reprimir, conseguimos tratar. Pegando um gancho numa de suas falas aí, presidente, um estudo recente registrou o seguinte: 48% das pessoas que começaram a usar substâncias psicoativas na pandemia não conseguem mais largar. É um dado que preocupa demais. Miriam, pode ficar à vontade. Alguns pontos assim, né, que eu queria contribuir. Lembrando que não precisa pedir permissão, não. Tá? Qualquer um que queira entrar na conversa, fique à vontade. Eu quero dizer para a Michele, né, também, que ela colocou a questão lá da disponibilidade do acesso, né, o CAPES-AD funciona, né, menos na quarta de manhã e na sexta tarde, em todos os períodos a gente está fazendo o acolhimento, né, caso ela precise, né, tem alguma situação que ela precise de atendimento ao alcoolismo. Algumas falas aqui que me queria contribuir também, né, acho que do senhor, em relação à questão do início do uso e estar muito relacionado ao álcool. Uma grande maioria dos usuários que estão, né, que chegam ao nosso serviço, eles relatam realmente isso que você colocou, assim, eu comecei a usar lá na minha família, quando eu ia comprar, né, a cachaça para o pai, aí eu dava os golinhos até chegar em casa, ou então acendia o cigarro, né, antes de passar para o pai. Então, a grande maioria, e as portas de entradas, geralmente é o álcool, né, e o cigarro. E hoje ainda, né, como o Francisco colocou, a família fazendo, né, as festas, o uso do álcool, mas sempre respeitando a questão do cuidado, né. Acho que até essa questão do uso em casa, se for de uma forma, né, acho que adequada, está mostrando também o cuidado, porque tem outras consequências do uso fora de casa, né? Olha os riscos de se comprometer com outras situações de risco social também. Então, é um debate importante para a gente levantar as várias possibilidades que podem acontecer, né? E o que é um cuidado, o que é também um uso com cuidado, né? Acho que é importante a gente refletir tudo isso, né? Acho que é isso, mas eu... Pega o gancho então, Edilson, enquanto... Miriam, eu acredito que, na verdade, o álcool é uma questão cultural do nosso país, né? Dá um engenho da cana-de-açúcar, fez a cachaça, e, enfim, a gente já vem de berço, né? É difícil aqui quem não teve uma ligação com o álcool no passado. Mentalmente liberado para uso. Se não bebeu, mas contribuiu, ou vendeu, ou, né? Então, acho que se a sociedade não se alertar que há tempo ainda na prevenção, que para mim é o mais importante, porque depois que caiu do álcool, foi para a cocaína, para maconha, para cocaína, ou não importa a sequência que vai usar, não tem mais volta. É difícil a recuperação. Digo isso de cadeira. A não ser a questão do álcool, que é uma questão mais familiar, que consegue trabalhar isso e a pessoa tem que querer. No crack, na cocaína, na maconha, tem que querer. Se eu não querer, eu não vou sair nunca. Eu posso ficar aí 10 anos numa comunidade terapêutica ou no hospital psiquiátrico. Se eu sair e eu não querer realmente sair da situação, eu vou continuar. Até porque é o seguinte, no momento que você... Eu tenho um exemplo lá. No ano passado, em 2019, nós conseguimos
para 7 acolhidos que estavam já terminando o tratamento, emprego numa empresa da região, próxima à comunidade terapêutica. Nós começamos eles com 1 mês, eles iam, trabalhavam e voltavam. Nós levávamos até o ponto de ônibus onde a empresa ia buscar e assim a gente fez. Até conseguir se voltar para a família e se ter um pouco de confiança. Desses 7, só um durou até hoje, o emprego está lá. Os demais não aguentaram. Por quê? Porque a droga não está dentro, lógico, não está dentro da comunidade, mas está num portão da empresa. Tu tira um cidadão em condições que ficou aí 9 meses acolhido na comunidade terapêutica, ou 12 meses livre da droga, quando ele tiver o contato com quem usa, ele vai... É difícil. Então nós temos que investir na prevenção. Se os governos que hoje estão, tanto federal, estadual e municipais, não investir na prevenção, pode ter certeza. Daqui a alguns anos, se nós não formos, mas nossos filhos vão ser refém de todo um grupo de cidadão aí dependente. Aí não vai ter polícia, não vai ter nada que resolva a situação, vai depender disso aqui. Eu sempre, às vezes, nas minhas palestras lá na comunidade terapêutica, eu digo assim, hoje nós estamos recebendo vocês aqui. Amanhã, se nós não mudarmos essa situação, nós vamos estar confinados em condomínios e nós vamos ter aí fora uma nuvem de zumbi que vão tomar conta da cidade. Então, é importante que esses órgãos que aí estão hoje aqui levem para frente essa discussão, porque nós vamos ser os dependentes dos dependentes. Que hoje as famílias já estão nessa situação. O dependente. Eu gostaria A de... Graziela Gregório, ela está nos acompanhando aqui pelo YouTube /Câmara Criciúma e diz o seguinte: é importante reforçar que o uso é só uma parte do problema. Diz ainda, é preciso uma rede de atuação com políticas públicas inclusivas e sem caráter moralista. Continua a Grazi dizendo que o aumento do consumo nem sempre caracteriza a dependência. E, por último, ela diz que é importante se trabalhar com as crianças e adolescentes esse tema. Minha única ressalva é adequar os temas à realidade do nosso município, com certeza. Isso a gente está de acordo. Com certeza. Eu só gostaria de contribuir com a fala do Edilson. Alcoólicos Anônimos não vive de pesquisa, nem de relatos, nem de nada, mas a gente tem por conhecimento que é muito difícil realmente, né, Edilson? A recuperação. Então, por isso que quando o Tenente Coronel falou do PROERD, eu fiquei aqui balançando a cabeça positivamente, porque eu tenho visto o resultado que tem esse programa junto às crianças. São muitas crianças, porque assim, a gente recebe muito em Alcoólicos Anônimos, a gente recebe muitos familiares, porque a gente tem o grupo de Alcoólicos Anônimos e tem o grupo dos familiares, dos codependentes. Porque eu costumo dizer o seguinte, o dependente, ele está lá no uso, ele está tranquilo, ele está na boa, né, que ele está usando, e o familiar sofrendo em casa, né? E já presenciamos vários relatos de crianças que vão com as mães, ou os pais, irmãos, né, nesses grupos de autoajuda de familiares, e que fazem seus relatos do PROERD, da importância desse programa, hoje em Santa Catarina, né, da elucidação, porque é como o nosso companheiro Edilson falou, a prevenção é que é um fator primordial e importante, porque depois de estar no vício, de estar com a dependência, a recuperação é muito difícil. E eu vou fazer um relato aqui. Eu também passei por uma internação em uma clínica de recuperação, né? E durante esse período que eu estava lá, em 50 pessoas que estavam lá, só deu certo para mim, né? Os outros 49 voltaram ao uso, né? Toda vida que eu volto lá à clínica para visitar, para levar uma palavra lá, eles fazem esse relato para a gente. Então a gente sabe realmente da dificuldade que é, né? E nós temos que ter muito cuidado, só para encerrar minha fala, com nós somos de uma geração que éramos incentivados ao uso do álcool, né? O pai dava um golinho de caipira na colher, né? Um vinho com água e açúcar. Exatamente. E daí vem aquilo que o Francis falou, né? Quem já tem a predisposição alcoólica, fatalmente vai progredir
né, até chegar à dependência. Isso nós temos que ter um cuidado muito grande em nossas casas, né, para não ter esse incentivo, principalmente nessa época de pandemia, não ter esse incentivo para as crianças usarem em casa, tomar um golinho, porque nós não sabemos com quem estamos lidando. E só para encerrar, da minha família de 7 pessoas, 4 são problemáticos com álcool, né? E 3 não são. Por quê? Porque esses 4 tinham a predisposição alcoólica. Então temos que ter muito cuidado com isso, viu, familiares? De não incentivar as crianças ao uso do álcool. Principalmente se não tem um ambiente protetivo. Né? Só para contribuir ali sim. na fala do colega, o delegado Ulisses Gabriel, ele tem uma frase que ele diz assim, ó: sem segurança não temos presente, mas sem educação não temos futuro. Perfeito. E eu acho que essa frase se encaixa muito bem na nossa realidade, principalmente quando a gente trata do uso ou do combate e enfrentamento às drogas. A educação é muito importante, por isso eu já gostaria de parabenizar a Polícia Militar pelo PROERD, que é um trabalho esplendoroso, né? Há mais de 20 anos aí fazendo essa prevenção, e também o pessoal da nossa educação, né? Com relação ao PROMUD. Eu acompanho o PROMUD desde 2015, eu era o então presidente na época do COMAD, onde a gente começou a trabalhar esse projeto do PROMUD, a gente deu as instruções lá no Teatro Municipal a todos os professores, foi o embrião do PROMUD, né? E é bom a gente receber essa notícia que é a transformação do PROMUD em um programa do governo de Criciúma. Isso é inédito a nível de estado e de Brasil, eu acho. Nenhum município tem um programa sobre drogas dessa magnitude na rede municipal. Então é muito importante nós apoiarmos para que realmente o PROMUD se transforme num programa do governo municipal, pública, né? numa política pública, onde pode ser aprimorado cada vez mais, ano a ano, né, fazendo prevenção nas escolas municipais e, quem sabe, futuramente nas escolas estaduais e particulares, enfim, que é onde a gente tem que trabalhar a prevenção, que é na educação. Dentro dessa questão, né, de prevenção e acho que de reinserção, como já foi falado aqui, é muito importante, né, como é uma questão complexa o uso, e é intersetorial, não é só a saúde, não é só, né, uma área que vai dar conta. E aí a gente percebe bem essa dificuldade quando a pessoa, né, já está em processo de reinserir e não encontrar espaços para ocupar na sociedade, seja no trabalho, seja, né, atividades de lazer, acaba recorrendo aos amigos que ele tinha lá, né, no bar ou em outros espaços. A própria família. A própria família. Então, assim, acho que pensar em prevenção é muito maior do que só a educação. É outras áreas, quais as possibilidades que vai se oferecer para desde a criança, quais as atividades que o bairro oferece de lazer, de esporte, de cultura, para que essa criança veja outras possibilidades. Tem um especialista que já teve no governo federal, inclusive, em álcool e drogas, que é o Marcelo de Canoi. Ele diz que a dependência, o problema da dependência é quando ela se torna uma coisa só. Quanto mais coisas tu for dependente, né, melhor. Então, assim, o problema é quando tu tem uma coisa só, que aí tu vira só naquela situação, só com aquilo. Então, hoje é uma coisa que a gente precisa olhar muito maior. Né? Existem poucas coisas para as pessoas fazerem socialmente, né, ou de lazer. Então, elas acabam se fixando numa coisa só, que é o que dá prazer, porque todo mundo vai buscar coisas, né, que dê prazer, então, socialmente, né? E nem sempre a família é um bom espaço social. Né? E nem Exatamente. sempre a família, né, traz prazer, vamos combinar que às vezes traz bastante conflitos. Então, a gente precisa de espaços e possibilidades, né, que proporcionem alegria para as pessoas e não só buscando, né, o uso. Então, prevenção, né, a gente precisa pensar muito maior do que só com a educação, mas com Sim. outras áreas também. Jânio, mais próximo do A microfone. ideia de transformar em programa justamente é você abranger não só educação, saúde, assistência social, tudo que possa colaborar
e principalmente colaborar na educação, na informação para esse jovem e a informação aos pais. Essa foi uma dificuldade que nós encontramos, né, Manuel? Dos pais virem até a escola ouvir falar sobre o ProMUD. Uma estratégia que a gente busca é como trazer os pais para a escola, porque a gente precisa informá-los. A gente sabe que é muito difícil você trocar aquela ideia cultural que o pessoal já tem, mas você precisa informar porque o pai pensa assim, mas eu não tenho problema com algo, então meu filho não vai ter. Mas o seu Paulo disse que cada pessoa tem a sua, né, a sua predisposição. Então, o informar o pai, o capacitar o pai, né, para ele colaborar com o seu filho, essa foi eu acho que a nossa maior dificuldade. Os professores assumiram a responsabilidade, os alunos nas conversas, nos trabalhos apresentados, eles entendem, mas a vinda do pai na escola foi um diferencial, foi uma coisa muito complicada nesses 3 anos, né, 16, 17, 18 e 19, 4 anos que o ProMUD foi efetivo, foi, eu acho que a maior dificuldade que nós encontramos. Então, essa reestruturação também é para isso, é para que a gente consiga atingir os pais. Não é moralismo, é informar, né? Então, eu acho que a gente vai trabalhar, a ideia do programa é ele ser abrangente dentro da prefeitura, né? Mas que nós consigamos atender as crianças e, principalmente, aos pais, à família. O Vande Carlos Cardoso aqui parabeniza pela iniciativa, espera que com a união dessas entidades cheguemos aí a um objetivo comum, debate sobre políticas públicas e de modo a envolver toda a sociedade. Já o Jansen Toledo diz, parabeniza a todos, tema importante, de alta complexidade, que a sociedade ainda não aprendeu a lidar, com certeza, já. Quem gostaria de falar? Eu só gostaria de fazer uma colocação. Foi falado aqui sobre a ressocialização, né? E essa é uma grande dificuldade, né? E o Alcoólicos Anônimos, ele recomenda sempre, né, que nessa busca de mudança de vida, que a pessoa vai lá em busca, né, que ela mude hábitos, lugares e pessoas. É fundamental, porque é impossível, né, você fazer uma mudança, continuar frequentando os mesmos locais que você frequentava, os mesmos amigos, né, e usando das mesmas maneiras como usava no tempo de adicção. Então é importante, muitas pessoas chegam na Irmandade de Alcoólicos Anônimos e se questionam, né, como é que vão reiniciar, se ressocializar. E a gente sempre diz que a forma melhor é essa aí, né, buscando essa mudança de hábitos, de lugares e de pessoas. É fundamental para ser bem-sucedido, né, nessa nova vida. Importante. Acho que, se permitirem, a importância, o colega do AA falou aí, a reinserção. Como é que você vai reinserir um ex-dependente que ficou 9 meses em tratamento, onde ele volta lá para a casa dele, junto com a família, e além de estar desempregado, a droga está ali ao redor. Então não adianta nada eu ficar isolado em 9 meses, 12 meses numa comunidade terapêutica ou em outro tratamento, ou no CAPS, que vai e volta, se no percurso ele está, né, exposto a isso. Então, acho que se não investir na prevenção, lá na base, né, nós não vamos conseguir mudar esse conceito. Até porque, lá na base, senão, como a Miriam falou, entendi o que ela colocou, se os governos não investirem em escolas boas, na prevenção, na educação, trazer o pai para dentro da escola, a família para dentro da escola e contribuir com a discussão, ou projetos importantes que tu coloque lá no bairro da periferia nosso aí, que a gente conhece melhor, vamos citar aqui nomes, projeto que consiga pegar aquela criança que fica o dia inteiro ali. Porque se você não ter esse tipo de preocupação, é só enxugar gelo. Nós vamos continuar sempre molhados e a droga vai dominando, como já está. Então é importante que a gente faça um debate para a prevenção. Eu insisto na prevenção. Eu não tenho prazer nenhum em ter uma comunidade terapêutica.
Tenho prazer, sim, tá ajudando, né? Tem a questão da caridade, de ajudar, mas eu não tenho prazer de ter uma comunidade aberta lá. Porque a gente vê filhos ameaçando o pai e a mãe, se não vier aqui tal dia me visitar e trazer isso para mim, eu vou sair daqui. Então, às vezes a família fica refém do dependente, do ente querido, por causa disso. Isso a gente vê muito. Né? Eu tive de intervir nas visitas, às vezes, porque o filho ameaçou de bater na mãe, porque a mãe não trouxe o que ele queria. Então, assim, se não tiver uma preocupação nossa na prevenção, lá na base, lá no fundo, as nossas forças de segurança não vão dar conta, muito menos os governos. Então, se não se preocuparmos com isso, na prevenção, pode ter certeza. Nós vamos estar refém desse grupo aí que hoje é menor. Muito bem, o Volney de Bona parabeniza a live e a importância desse debate. Diz que a educação é fundamental no auxílio da reinserção. A Graziela diz que a importância da redução de danos como ampliação de prazer. Miriam, quer fazer um comentário sobre essa fala da Graziela? Sobre a reinserção? Sim. Prazer da... É que a gente precisa pensar que, né, a droga ela tem um lugar na vida da pessoa. Então, assim, ela vai, em algum momento, ela vai diminuir esse uso, ela vai tirar o uso, precisa também estar colocando outras coisas para ocupar esse lugar, né, que, queira ou não, é um gerador de prazer. Então, é a questão de ter outras possibilidades, oferecer outras possibilidades para essa pessoa que ela possa encontrar, né, outras formas de sentir alegria, de se sentir feliz, de reinserção mesmo, né? Seja familiar, seja na sociedade social. Então, assim, ocupar, trocar, né, para que ela também possa depois não estar voltando, né, àqueles hábitos anteriores, que a gente percebe isso no dia a dia, né? Às vezes existem reacolhimentos porque ela não encontrou espaços, né, para ocupar. A verdade é trocar o prazer, né? O prazer de estar usando a fonte, droga por um outro prazer. Uma troca, né? Combinar que ninguém vive, né? Mudar a fonte de prazer. Ninguém vive É sem. mudar a fonte de prazer. Porque a gente sabe, né, Miriam, que eles, no relato deles, a droga é prazerosa. Dá aquele momento de prazer, aquele segundo ou aquele segundo de Não prazer. só ele, né? Quem que não usa Não o é álcool, assim para né? todos, né? Não vamos ser hipócritas. A gente usa o O álcool próprio ali. cigarro, o álcool, né? Então, se a gente não trocar aquele prazer para um outro melhor, vai ser difícil combater. A gente às vezes olha de um outro lugar, mas nós Exatamente. também fizemos uso de drogas. Exatamente. Nós também às vezes não conseguimos mudar nossos hábitos que incomodam, né? É verdade. Eu brinco, às vezes eu estava atendendo uma familiar e ela dizendo, mas ela sabe que faz mal e não deixa de usar. Eu, assim, a senhora, o diabético consegue às vezes deixar de usar o açúcar? E aí ela assim, eu sou diabético. Então assim, isso que a diabetes não é um problema que causa uma dependência, quando a gente pensa numa dependência já, né? Então, assim, às vezes a gente é hipócrita, né? No nosso dia a dia a gente não deixa de fazer as coisas que nos dão prazer, mas que também faz mal, e fica julgando, né, o usuário como se fosse algo tão diferente de nós. Então, essa questão do prazer é algo, né, que está intrínseco em todo mundo. Então. O meu querido Almir Fernandes, aí em sintonia com a gente, diz que, em alusão à Semana Nacional sobre Drogas, a equipe multi-institucional, junto à Sul Solidário, ontem entregou 2,5 toneladas de alimentos a 19 casas de recuperação, da ANREC, da MESC e da Amurel. Almir, sempre Almir. Eu também incansável. Se nós tivéssemos 50 Almir em Criciúma, Olha, não cidade precisaria maravilhosa. tanto, com a determinação e com a abrangência. Agradecer o Almir por essa campanha. Não. Ele não imagina o quanto ajudou os monoterapeutas. Sim. Porque nós temos monoterapeutas que às vezes não tem o que botar na mesa para o seu acolhimento, pro seu acolhido. Então, acho que a Cruz Azul, Cruz Vermelha e as demais entidades que estão ali envolvidas. Cruz Azul. Cruz Azul é uma entidade nossa aí, Sim, sim. que trabalha também com dependência química. Então, a Cruz Vermelha teve essa ideia. Eu acho que
nos alegrou muito. Ontem a gente estava lá em êxtase, estava feliz, né? Que bom, né? Belo Com trabalho. certeza. com Pessoal, nós certeza. temos 10 minutos. Ô, Eu Manuel, gostaria, sim, que a gente aproveitasse Então, bem para esses 10 não minutos. apanhar depois dos meus companheiros, Sim. eu sou obrigado a fazer a leitura aqui das nossas redes de ajuda. se me Por permite, tá? favor, fique à vontade. Então, nós gostaríamos assim, ó, nós temos um escritório aqui que funciona no horário comercial em Criciúma, do Alcoólicos Anônimos, que tem o telefone 3433-0964, ok? Nós temos um WhatsApp, que esse funciona durante o dia e a noite, 48-99833-9873, vou repetir, 99833-9873. E nós temos, muito importante falar aqui, que é um telefone de rede de ajuda para os familiares de alcoólicos, né? Que isso é fundamental e importante, porque às vezes o alcoólico dependente ele está lá e ele não está preocupado com a família. E a família recebe uma ajuda, uma orientação de como se portar, que é importantíssimo, perante o seu alcoólico, o seu dependente químico, né? Então, esse telefone da rede de ajuda dos familiares de alcoólicos e dependentes de outras drogas é o 48-999-31-7297. E, por último, nós temos reunião diárias, né, no nosso site, no website, www.aa.org.br. Então você entra ali, clica em reunião online, né, você vai participar, não precisa se identificar de forma alguma. Então é importante trazer essas informações, né, e principalmente convidar esses familiares, né, que estão com dificuldade com seus alcoólicos, na Igreja Santa Bárbara, segundas-feiras às 20 horas, tem essa reunião para os familiares de alcoólicos para poder interagir, né, e buscar ajudar seus familiares. Muito obrigado pelo espaço, já vou me despedir, né? Cedo Agradecer ainda, meu amigo, a presença um de cafezinho. todos. Não, eu vou ficar para o café, mas eu não vou mais falar, já vou me calar por aqui. Muito obrigado Foi pela pago para ficar oportunidade. até o final aqui. Muito obrigado. Deixa. Aqui a Dude Sônico está parabenizando aí todos os envolvidos aqui. Obrigado, Dude, aí pela audiência. Miriam, vamos falar um pouquinho assim do CAPS, de como a pessoa pode entrar em contato, telefone, como é que é o acolhimento. Então, a gente trabalha das 8 às 5, né? Está aberto também no horário do almoço. E de segunda a sexta. Só não fizemos acolhimento na quarta de manhã, que é a reunião de equipe. Né? Nos outros dias, a pessoa pode chegar espontaneamente. Sempre é importante passar na unidade de saúde, né? Para pegar um encaminhamento, até para a unidade saber, né, que a pessoa está buscando um atendimento em outro serviço. Mas não é obrigado, até porque tem pessoas que, às vezes, né, não querem saber, não querem que a unidade saiba, né? Depois a gente faz esse contato posteriormente, mas ela pode chegar livre e espontânea vontade. E aí ela vai passar por um processo, que a gente vai fazer a escuta, né? Dali a gente vai avaliar o que naquele momento a pessoa precisa, ou, né, depois, junto com a equipe, a gente vai organizar um plano de cuidado para ela, né? Dependendo da sua necessidade, mas também das suas condições. Porque às vezes tem pessoas que procuram, mas que ainda estão trabalhando. Então, a gente vai organizar esse atendimento de acordo com o que ela tem condições. A gente tem também, né, a questão de avaliação de outros profissionais. Nós estamos com... os nossos profissionais são psicólogos, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem. Tem a médica clínica e a médica psiquiátrica. Temos alguns residentes, né, da saúde mental da Unesc, né, são educador físico, nutrição, também psicólogos. E aí tem uma equipe que vai avaliar, de acordo com a necessidade, e organizar um plano de cuidado para essas pessoas. Sempre também focando, né, em mostrar outras coisas de prazer, outras possibilidades de vida. E depois ampliando para fora do CAPS também, dentro das condições, né, que o território oferece. Telefone qual? Então, aquilo que a gente... 3445-8488. Aquilo que a gente falava, né, também da importância de construir a autonomia. Então, aquilo que a gente diz que sai no território, às vezes, né, a droga está ali,
Mas a gente precisa fortalecer essa pessoa na construção da autonomia, porque a gente não vai conviver nunca, há muitos anos que a droga está aí, e também não vamos extinguir a droga, né, no mundo. Então, assim, a ideia é fortalecer, né, a autonomia dessa pessoa para que ela consiga conviver, embora, né, em alguns momentos é difícil, mas que é intersetorial, né, a gente precisa trabalhar muito junto com a rede de serviços, né, a rede que existe aí, né, no território, para que essa pessoa consiga ter autonomia e fazer as suas escolhas. Perfeito. Muito obrigada. Edilson, como é que é o atendimento? Quem pode procurar a instituição? Na verdade, assim, vou falar da nossa, da Treviso. Nós temos 5 minutos, tá, pessoal? É importante que a família ou o próprio usuário procure ou uma igreja evangélica ou uma igreja católica, enfim, né? Elas têm os telefones das comunidades terapêuticas, só em Criciúma são 10 comunidades terapêuticas, na ANREC são em torno de 20, né? Então isso é importante, tem espaço para todo mundo. Até vou usar aqui, com a permissão do presidente do Comad, que nos procure no Comad, né? Nós temos uma sala na prefeitura, sala dos conselhos, onde pode receber esse pessoal, encaminhar, não vai ficar sem atendimento, ou na própria Secretaria de Ação Social do município. Se for necessário, a gente vai caminhar para qualquer lugar do estado. É importante, né? Não dá para deixar um telefone fixo, porque a gente não tem nesse momento, porque é difícil dar o telefone pessoal. Então, as igrejas têm nossos contatos, né? E nós contamos com a nossa secretária, a Paulinha, lá no Conselho, que é muito competente e está sempre nos ajudando, né? Então, de antemão, agradecer a Paulinha, né? Que nos assessora muito bem lá. Bacana. Francis, de que forma o Conselho pode estar à disposição das pessoas? Muito bem. Acredito que a live está cumprindo com o que foi a gente, com o seu objetivo, né? Agradecer os presentes da mesa por aceitar esse chamamento, fazer essa conversa, né? A gente chegou a um denominador comum de que realmente a pandemia ela trouxe diversas consequências para a saúde física e mental das pessoas, em especial no tocante ao uso de álcool e drogas. Então é muito importante essa discussão e contamos agora com a Frente Parlamentar sobre Drogas e Saúde Mental, com a Câmara de Vereadores, para que políticas públicas sejam efetivadas no nosso município de Criciúma. Esse é o papel do Comad, né? É trazer a discussão para que ações sejam realizadas. Gostaria de agradecer a todos. Como o Edilson falou, a gente tem a central de conselhos ali na Prefeitura Municipal, cujo telefone é 34310172. Então, aquelas pessoas que sentirem a necessidade de um encaminhamento, que quiserem procurar alguma comunidade terapêutica, podem fazer através da central dos conselhos, que ali a gente tem todos os telefones de todas as comunidades terapêuticas credenciadas no município de Criciúma, e através da Paulinha ali ela pode dar um encaminhamento para que a pessoa seja atendida em uma comunidade terapêutica. Agradecer ao vereador Manuel Rosengue pela oportunidade, dizer que essa é mais uma ação do Conselho Municipal de Política sobre Drogas na Semana Nacional de Enfrentamento às Drogas, mas que as atividades do Comad continuam. Aqueles que quiserem se fazer presente ou acompanhar as atividades do Comad podem participar da reunião também, são reuniões mensais. Agora a gente está fazendo reuniões online, né, devido à pandemia, mas tão logo possa, a gente volta a se reunir presencialmente e discutir todas essas questões relacionadas ao uso de álcool e drogas. E só tenho a agradecer, eu acho que a live cumpriu o seu objetivo, estou muito feliz, eu acho que a gente sai com muitas conclusões daqui, a gente tem um parâmetro bom para trabalhar várias ações durante o ano. É isso, presidente. Obrigado, presidente. Vereador Manuel, dizer que na Polícia Militar, né, o contato, acho que todos já sabem, o 190, 190, além do agora aplicativo PMSC Cidadão, em que as pessoas podem ter acesso a gerarem ocorrências. E ali a gente sabe que tudo deságua, né? Muitas coisas que não são problemas de polícia, mas que acabam desaguando ali, quase uma média de 1000 ligações
diárias nos 190 e que são feitos encaminhamentos, então não vou nem entrar na seara da areia movediça que são as drogas, aquilo que permeiam as drogas. Né? Então, a parte de tráfico, de violência social, de violência criminal, a destruição familiar, então isso não vou nem entrar nesse ponto. Mas dizer que muitas vezes apontar o dedo é muito fácil, né? Ali tem problema, ali tem problema, e não querer fazer parte da solução. Só que quando o problema não é comigo, né? Então, não, isso aqui na família do professor Jânio não é comigo, então... Só que quando o problema é na minha família, eu vou querer que o professor Jânio me ajude, eu quero que todo mundo me ajude, mas não vai fazer nada. Mas quando eu precisava de ti, também não fez nada. Então, esse engajamento da população é muito importante e salutar para dar força, né, para a conclusão, para a chegada nesse bem comum, a participação dos pais na escola. A gente tem o ProER de Pais de 5 encontros, que traz os pais também para se preocuparem um pouco. Né? Então, acho que isso que é o fundamental, todos estarem engajados com o objetivo comum e fazer parte, independente se o problema me atinge diretamente ou não. Porque quando atinge, seja direto ou indiretamente, todo mundo quer que todo mundo socorra, todo mundo esteja engajado com o teu problema. Mas quando o problema não é seu, todo mundo lava as mãos e faz vista grossa. Então, acho que é importante, desde o auxílio, da prevenção, da reinserção, na solução dos problemas. Eu não quero que o meu filho ande com um drogado. Mas se o meu filho for drogado, eu quero que ele ande com umas pessoas. Tu não aceita de um lado, então... o cidadão de meio expediente só é bom quando convém. Então, eu acho que isso é importante a gente fazer um pouco dessa reflexão, e que se todo mundo puder ajudar um pouco, certamente vai ser mais fácil, vai ter mais força para a gente conseguir solucionar. Parabéns pelo trabalho fantástico que faz o Comad e que faz o vereador Manuel frente às políticas públicas de prevenção e de repressão às drogas. Muito obrigado, Jânio. Bom, então, eu queria agradecer, vereador, pela oportunidade, ao Francis, presidente do Comad, também pela oportunidade de estar aqui representando a Secretaria de Educação. Queria deixar o meu abraço a todos que estão nos vendo nesse momento, e também queria deixar um abraço a toda a equipe da Secretaria de Educação, que nesses últimos 2 anos, desde o início da Covid, está se desdobrando, primeiro para manter as crianças na escola, para manter o ensino de qualidade do município de Criciúma, que não vem medindo esforços e que está à disposição para atendê-los nas secretarias toda vez que for necessário. Então, um abraço, muito obrigado a todos, e em especial ao pessoal da Secretaria de Educação, tanto o pessoal do pedagógico quanto o pessoal administrativo, que trabalha incansavelmente por educação de qualidade. Então, assim eu agradeço também a todos aqui presentes, aqui ao Francis, presidente do Comad, ao Edilson Medeiros, a psicóloga Miriam, da ROS, Dulcione, né, Miriam? Ao tenente-coronel Santos Sartor, ao professor Jânio da Conte, né, da Secretaria de Educação, e ao nosso anônimo aqui, do AA. E, claro, a você que nos acompanhou até agora. Quero agradecer também, para encerrar aqui, a nossa equipe, que está aqui dando esse apoio maravilhoso aí. O Henrique, o Luiz Carlos, o Robson, o Lucas, o Fabrício, o Alex, a Clara, o Ramon, o Luan e o Pedro. E, claro, agradecer à Câmara de Vereadores por ter cedido esse espaço para que a gente pudesse realizar esse evento por conta da Semana Municipal e Semana Nacional sobre Drogas. Muito obrigado a todos e até amanhã, às 19 horas, na audiência pública sobre políticas públicas sobre drogas, com a participação de autoridades do governo federal, estadual e municipal. Muito obrigado a todos e boa noite.